Retomando ao episódio Não Erre no H, audiência trabalhista com o Dr. Rodrigo Manja. Esse é um tema quente, hein? Dr. Rodrigo, os erros que mais prejudicam uma empresa em uma audiência trabalhista. O primeiro erro que pode acontecer é no depoimento do preposto. Porque se o preposto falhar no seu depoimento sobre o assunto que ele falhou... Desculpa, doutor Rodrigo, não perca o raciocínio. Tem algumas pessoas que não sabem o que é um preposto dentro de uma audiência trabalhista, né? Sim. O que é um preposto? Bom, vamos lá. A empresa ela pode ser representada pelo sócio e se o sócio não puder estar presente, pode mandar alguém no seu lugar. Esse alguém no seu lugar chama-se preposto. Ótimo. Que antigamente, antes da mudança da lei, não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser necessariamente um empregado da empresa. Hoje, com a alteração da lei, já há algum tempo, o preposto não precisa ser funcionário da empresa, mas ele precisa ter conhecimento dos fatos. Porque se ele não tiver conhecimento dos fatos, aquilo que ele não souber, o juiz pode declarar a empresa confessa quanto àquela matéria e aí a empresa ter prejuízo. Então, indo para a sua pergunta, um dos erros é a confissão, ou ele não saber. Então, no depoimento do preposto, ele tem que ter conhecimento de todos os fatos relacionados ao processo, àquele funcionário. Então, a palavra não sei... A palavra não sei, ela não pode existir no depoimento do preposto. Jamais. Jamais ela pode conheço. existir. Se ele falar Falou, isso... não sei, o juiz acolhe como verdadeiro o que foi dito na petição inicial. Tem algumas empresas que elas escolhem o preposto, agora, né, essa informação que você passou para nós e para o pessoal, o que é um preposto. Sim. A empresa escolheu o preposto, aquele que está... você está disponível agora? Vai você. Isso é um erro grave, então. É um erro se ele não tiver conhecimento. Tem que ser uma pessoa... A pessoa escolhida ela tem que ter conhecimento dos fatos. Da relação de trabalho, pelo menos daquele empregado que está ajuizando a ação. Tem pessoas que conhecem a empresa, se for uma empresa grande... Conhece toda a operação, de ponta a ponta. E tem preposto que vai de determinados setores. Então, por exemplo, às vezes, uma empresa grande, uma Balduco, por exemplo. Você pegar a pessoa lá do RH, é uma ação, ele pode até ter conhecimento, mas é uma ação sobre a operação lá onde faz o panetone. Sabe como que é lá, como que é feito, que horas que chega, a entrega de EPI, como que é a produção, onde é quente, onde é frio... Se ele não souber e for perguntado na audiência, vai prejudicar a empresa. Aí talvez seja melhor que você leve uma pessoa do setor. Se você levar esse que é do RH, por exemplo, mas que ele tem conhecimento de lá, não tem problema. Ele tem que saber dos fatos. O preposto, né? Às vezes eu já vi isso, eu gostaria de saber de você. Edson, fica à vontade também aí. Porque você tem uma bagagem... Como preposto... Até comentando o que o doutor está falando, eu tinha conhecimento de todo o processo da área comercial. Então, se a gente tinha que fazer audiência no Brasil inteiro, era exatamente por conta da área comercial. Sim. Então, esse know-how, esse conhecimento do processo, como que funcionava tudo, a gente entendia que tinha que ser uma pessoa do RH. E nessa época fui eu que acabei entendendo todo o processo, sabia como funcionava. E o pessoal do comercial questionava a gente por que a gente mandava alguém do RH se não podia ser uma pessoa de lá. E aí a primeira pergunta que eu falava para ele assim, vocês têm controle de jornada? Se perguntar para um vendedor, ele vai falar que tem. E aí esse problema vai ser para todos os vendedores que vocês vão ter o processo aberto. Então, o RH tem que saber falar a forma correta de como que trabalha, porque senão o preposto pode fazer ele virar um precedente. Sim. E dali para frente você perde todo o processo, porque aquele preposto que achava que o controle de jornada era porque o
o chefe dele mandava uma mensagem perguntando se estava tudo bem, isso pode ser um prejuízo lascado. Pode ser. Então, a gente fazia exatamente isso. Saía uma pessoa do RH, que era conhecedor dos fatos, sabia como funcionava, sabia tudo direitinho, e ia ser preposto no Brasil todo. Por quê? Porque sabia falar a mesma coisa em qualquer parte, em qualquer estado. Se o procedimento era o mesmo para todos. A gente utilizava exatamente essa estratégia, para não ter preposto falando coisas distintas. Isso, Né? isso é importante, porque numa situação dessa, o que acontece? Um advogado mais diligente, ele pega esse depoimento E cola. em uma né? audiência e junta nos outros processos Prova emprestada. para fazer uma prova de como funciona. Doutor Rodrigo, tanto para o advogado, né, como a figura do preposto, que a gente já está até, preposto a gente está esgotando aqui, porque tem outros assuntos Certo. dentro da audiência trabalhista. Falar demais ou falar pouco, o que é melhor? Tanto para o advogado, que está representando a empresa, ou para o preposto? Ou até aí eu para o diria pra reclamante. qualquer um, né? Pra qualquer um falar das muito partes. ou falar pouco? O que é Na verdade, melhor? eu acho assim que o advogado ele tem que se manifestar no momento processual adequado. A parte, Bater na mesa não adianta. pode esquecer. Né? Vai arrumar confusão, vai jogar contra. Aham. Né? Eu sou, como eu digo que o juiz é ser humano, e eu sou da seguinte opinião, que assim, a educação cabe em qualquer lugar, independente da posição e do que está ali se fazendo. Então, assim, eu procuro ser assim, o mais educado possível com todos e respeito todas as pessoas, independente da posição. Então, por exemplo, nós estamos na mesa com a parte, o advogado e o juiz, o meu respeito é igual para todos. Não é mais para o juiz, mais ou menos para o advogado e nada para o outro, não. O meu respeito pelas pessoas é igual, independente da posição. E eu digo que você tem que responder as coisas no momento adequado. Então, No por momento exemplo, certo. na fase que está de conciliação, no início da audiência, as partes podem se manifestar, além dos advogados. Passou dessa fase, vai iniciar a instrução, vai ouvir as partes, cada um só vai falar nesse momento. Então, o reclamante vai ser ouvido, a empresa vai ser ouvida, tá certo? Sim. Os advogados vão fazer pergunta nos momentos deles. Então, o momento processual de fazer a pergunta. Então, na oitiva do reclamante, o advogado dele não faz pergunta para ele. Então, o juiz faz a pergunta. O advogado da empresa faz pergunta para o juiz e o juiz repete ou autoriza que o reclamante responda. E quando for a empresa ouvida, o advogado da empresa também não faz pergunta. Quem faz é o advogado, da mesma coisa, faz para o juiz e o juiz direciona para a parte que está depondo. Então, assim, eu digo assim, responde o que o juiz perguntar. Não explique, né? Por quê? Cada juiz interpreta de uma maneira. Se o juiz pergunta algo, a pessoa já Fala demais. responde tudo, se está mentindo, você fica com medo de esquecer. E já sai falando tudo. Já mostra que foi orientado. conduzida, né? Se é a verdade vai ser sempre a Vai ser verdade, então não sempre tem a como mesma. esquecer. Aham. Então calma. O juiz perguntou, se você está depondo, você é parte, tá? Preposto. O juiz perguntou, responde a pergunta dele. Ponto. Mas, doutor Rodrigo, existe contradição entre aquilo que as partes falam e aquilo que está escrito? Muito. Muito. Você falou um exemplo do horário de refeição, né? Então assim, veja, às vezes o advogado coloca na petição lá, olha, o fulano trabalhava das 8 da manhã às 18 com 15 minutos de intervalo para refeição e descanso. Aí o funcionário vai depor, aí o juiz fala assim, o senhor entrava que horas? Entrava às 8. Saia que horas? Saia às 18. Parava para comer? Nem sempre. Quantas vezes por semana o senhor conseguia comer? O senhor comia todo dia ou não? Comia. Mas era rápido. Tinha que ir lá, Comer. era uma coxinha, uma Coca-Cola e voltava. Aí eu falo, mas todo dia? Não tinha um dia assim mais tranquilo? Ele quer sentir se o cara tá exagerando. Então assim, quantas né? vezes por semana o senhor conseguia fazer mais que 15 minutos ou mais que uma coxinha? Né? Porque não é possível uma pessoa não comer todo dia. Pô, numa semana, 5 dias da semana, de segunda a sexta, dependendo da empresa,
possível que você não consiga parar. Né? E ele fala assim, quantas vezes por semana? Aí ele fala assim, umas 2 vezes por semana eu conseguia fazer 1 hora. Então já mudou. Daquele que estava na petição inicial. Era dos 15 segunda, minutos. sábado. E dos outros dias, dos outros 3? Depende. Às vezes conseguia fazer uma meia hora. Aí às vezes 15 minutos sobrou só para 1 dia ou 2. E às vezes também, é assim... Tem contradição. Tem contradição. A pessoa... Porque a hora da inquirição, o juiz, ele está em busca ali da verdade real. Então ele vai trazendo. E a pessoa vai relaxando na cadeira e tal. E às vezes quem está mentindo começa a soltar as verdades. Uhum. Doutor, se tiver que apontar um erro ali no momento da audiência, para qualquer parte que cometeu esse erro, X erro, na sua opinião, ele já entregou, já afundou o processo. É a confissão? Não estou querendo dar resposta para você, não. Mas me diga, tem algum erro que você fala assim, Valmir, Edson, se acontecer isso, esse erro tal, acabou. Tanto para um lado ou para outro. Realmente é a confissão. Porque se confessar, perdeu. Uhum. Então, por exemplo, a gente estava na questão do intervalo entre a jornada. Sim. Se o reclamante fala, eu fazia a hora de intervalo, e na petição tá não, eu não fazia, e ele confessar que fazia, acabou. Não vai produzir mais prova a respeito porque ele já confessou. Então ele não pode, o advogado não vai poder falar, eu quero ouvir uma testemunha para provar que não tinha hora de intervalo. Fala, não, ele já confessou que tinha. Então não vai fazer mais. Mas também tem que ter o cuidado com o preposto. Isso que eu ia dizer. A confissão pode vir dos 2 lados. Então, às vezes, por exemplo, numa situação dessa, quando vai ouvir a empresa, numa situação dessa, ou de um assunto que alguém tenha confessado, por exemplo, que o reclamante tenha confessado, o juiz pode não querer fazer a pergunta para a empresa. Mas é direito do porque já advogado está satisfeito, né? do reclamante fazer, porque aqui também pode ter uma confissão. Sim. Você não sabe o que vai vir. Entendeu? Então, às vezes, de um determinado assunto, dá divergência. Tanto de um depoimento quanto do outro. Então, o juiz vai fazer uma valoração de tudo isso depois para poder fazer um julgamento. Isso aí, doutor, o que o doutor está falando, eu lembro muitas vezes, que eu não sei se chegou a fazer com o doutor Reginaldo. Fiz. O da gravata? É o da gravata. Não da gravata. É aquele que trabalhava no comercial também, que pegou vários processos da área comercial. Sei. E ele acabou pegando nossos processos no Brasil inteiro. Então, ele vira e mexe, era eu me encontrando com ele. E teve uma vez, já depois do Covid, marcamos uma audiência, era no Paraná, e eu fui como presencial, e podia ter a opção de ser online ele. E no dia que a gente estava lá para fazer a instrução, aí o juiz perguntou, doutor, vai querer ouvir a reclamada? Aí ele só fez assim, doutor, excelência, por favor, quem é o preposto? É o Edson? Aí ele falou, eu ainda fiz assim para ele ainda. Aí ele, não quero ouvir não, desse homem eu não tiro nada, né? Então, o advogado do reclamante falou. Porque a gente já se conhecia, já sabe, então como ele rodava vários processos, ele sabia que comigo ele não conseguia tirar nenhuma informação a mais, que é o que você falou. Então ele dispensava porque eu até prejudicava os argumentos dele. É o que o Valmir tinha perguntado antes, o que pode prejudicar? É exatamente a confissão. Por quê? Depoimento pessoal não serve para produzir prova para nenhuma das partes. Depoimento do reclamante não produz prova para ele, depoimento da reclamada não produz prova para ela. Só serve para confessar. Então, o depoimento pessoal, ele só marca gol contra. Na dúvida, nega, né? Não, depende. Depende da pergunta. Mas assim, o depoimento pessoal, ele só marca gol contra. Então, o que eu digo para quem eu represento? Falou, depoimento pessoal, você só toca de lado. Toca e sai para receber. Muito bom. Entendeu? Toca e sai. Porque você não vai marcar gol. Entendeu? Você vai só tomar. Então, presta atenção. Se a pessoa vai falar a verdade e está segura com aquilo, ótimo. Ah, sim, com certeza. É o que o meu advogado ele sempre procurava falar. Edson, você não precisa falar mais do que o necessário. Quem tem que fazer prova é quem está pedindo. Você só tem que saber falar
a forma que você conhece os fatos, mas que não está errado o que nós fazemos, o que está dentro da inicial. Então, era sempre bom a gente ler a inicial, entender o que o advogado colocou lá e seguir aquele pensamento que está na inicial, na defesa. É isso aí. E só. Deixa o resto para o próximo bloco. Exatamente. Aqui nós falamos dos erros mais comuns que aparecem em uma audiência trabalhista. E com certeza você já deve ter cometido algum deles, né? Pensa aí. Mas tem solução. Preparo, essas dicas do Dr. Rodrigo é muito importante. Nós vamos falar mais no próximo bloco.